Bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia, a live vai ficar gravada. A partir de domingo a gente não vai postar mais, só para você que vier participar junto comigo. Oi, Walter, bom dia, tudo bem com você? Que bom ter você aqui. Hoje a gente vai ler o livro de Mateus, capítulo 16 e 17. Tudo bem com você? Bom dia, né? É bom ter você aqui. Então vamos começar. Mateus, capítulo 16 e 17. Antes disso, vamos respirar fundo pra gente poder dar uma animada. Vamos respirar fundo 3 vezes. Respira fundo pelo nariz e solta pela boca. Depois, durante a leitura, vocês vão entender, tá? Então, respira, conta, solta 3 vezes. Agora ora em silêncio, não precisa de orar em voz alta. Mas não ora pedindo nada para Deus, não. Ora só agradecendo. Agradeça pelo ar que você acabou de respirar. Agradeça pelo alimento. Agradeça por te proporcionar um dia como hoje. Agradeça por te proporcionar com que você acorde cedo para ouvir a palavra. Agradeça pela sua família, que mesmo se tiver algum desafio, só agradeça. Respira fundo e vamos começar a nossa leitura. Tá dando para me ouvir bem? Vamos lá. Mateus capítulo 16 e 17. Os líderes exigem um sinal. Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Deixa eu virar pra cá. Ele respondeu: Você conhece o ditado? Céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio, logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque não são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. O fermento dos fariseus e saduceus. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinha trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falava, Jesus disse: Como é pequena sua fé! Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 homens, dos cestos de sobra de que colheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, dos cestos grandes de sobra que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repitam, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Pedro declara sua fé. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias e é um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão, Pedro responde:
O Senhor é um Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai, no céu, quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano sabia por si só. Quando eu lhe digo que você é Pedro, é sobre essa pedra edificarei minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei a chave do reino do céu. O que você liga na terra terá sido ligado no céu. E o que você liga na terra terá sido... Eu lhes darei a chave do reino do céu. E o que você desligar na terra terá sido ligado no céu. Então lhes advertiu e seus discípulos que não disseram a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz sua morte. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres de lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhes acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não de perspectiva de Deus. Ensino sobre o discipulado. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo do reino do céu. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava quando o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será a sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhou, os cobriu. Uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-nos. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levanta-se, disse ele. Não tenha medo. E quando levantará os olhos, virá apenas Jesus. Enquanto desciam o monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes de Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem a restaurar tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Jesus cura um menino possuído por demônio. Ao pé do monte, uma grande multidão a esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe e seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: Geração incrédula, que corrompida,
Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. Se tivesse fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui, e ele se moveria. Nada seria impossível para você, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Jesus prediz sua morte pela segunda vez. Quando voltaram a se reunir na Galiléia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. O pagamento de imposto do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga imposto no templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram o imposto do seu povo e dos seus povos conquistados? Cobram do povos conquistados, disse Pedro. Pois bem, Jesus disse: os cidadãos estão isentos, porque como não queremos que se ofenda, desça até o mar e joga o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar o imposto por nós dois. Que palavra, né? Aqui, bem no início, no capítulo 16, Jesus fala bem para a gente continuar tendo fé, mas a fé tem que ser grande. A fé grande, ela move montanhas, né? A gente costuma ouvir esse ditado. Tenha fé. E quando a sua fé é grande, tudo fica mais fácil, né? E aqui também é bem interessante quando ele fala assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você liga na terra terá sido ligado no céu. E o que você desliga na terra terá sido desligado no céu. Isso aqui me lembra muito quando a gente vai orar, né? A gente costuma achar assim que Deus não tá ouvindo. Às vezes a gente grita, esbraveja, mas Deus tá ouvindo. Tudo que é ligado aqui é ouvido lá, né? E aqui também, quando os discípulos vão orar e não conseguem expulsar os demônios, é o que acontece muito com a gente. Às vezes a gente ora, isso acontece. Ah, não, mas a minha fé está boa. Não, não tá. Tá jejuando, tá orando, tá agradecendo ou você só tá pedindo? E mesmo você só pedindo, Deus ainda tem bênçãos para você. Eu teve, acho que foi na primeira live, uma cliente falou, nossa, uma seguidora falou assim que ouviu depois, ela já é cliente daqui, do escritório. Nossa, como eu tenho que agradecer a Deus, porque o ano de 2020 para mim foi muito difícil. Eu só falei para ela o seguinte: a gente, mesmo sendo falho, Deus é misericordioso. O que é? Mesmo a gente não seguindo tudo que Ele pede, ou só o necessário, Ele ainda realiza tantas bênçãos na vida da gente, né? E assim, quando eles lá não conseguiram expulsar os demônios, é porque a relação deles com Deus estavam fracas, a fé deles estava muito pouca. E quando a nossa fé está pouca, não é que Deus não ouve a sua oração, é que a sua fé está pouca, tá? Então, ore mais, confia mais no Senhor, tá bom?
Tem um outro lugar aqui que eu não consegui marcar durante. A fé dos discípulos foram poucas, né? Em questão também dos pães lá. E é o que acontece muito com a gente. Mas mesmo vendo todos os milagres batendo na sua porta todos os dias, isso foi uma pessoa que também me falou. Tá ali escancarado na sua testa, mas você não consegue enxergar o que Deus tem feito. E foi o que aconteceu com os pães. Deus multiplicou a primeira vez, multiplicou a segunda. Na terceira, ainda assim, tinha gente de pouca fé. E não é que lá tinha, não. Aqui hoje é o que mais acontece. A gente tem muita pouca fé. Então, assim, sabe o que acontece muito no início? Quando eu estava começando a aprender a orar, eu pedia muito para Deus sabedoria e para renovar as minhas forças e renovar a minha fé. Para mim, aquilo ali me ajudava muito, me ajuda muito, porque às vezes a gente tá fraco na fé e aquilo ali nos dá um gás tanto. Então, assim, gente, tenha mais fé, confie mais em Deus e peça sabedoria e que a sua fé seja grande e não pequena como aqueles como que eu vou falar? Fugiu a palavra. Não pequena como aqueles que duvidam de Deus, né? Então, eu espero que vocês tenham aprendido algo, assim como eu aprendi mais um dia aqui na leitura. E vou deixar essa live salva. Mas deixem nos comentários o que você aprendeu. Talvez o meu ponto de vista seja diferente do seu. E a Bíblia é assim, não é que tem vários significados, mas às vezes o que eu estou passando daqui eu vejo de forma diferente do que você está passando daí, tá? E talvez você tenha visto algo que eu não consegui ver e será muito bom vocês compartilhar também comigo, tá bom? Então, tenha um maravilhoso dia. Eu espero que amanhã eu conto com vocês aqui. Eu não espero, eu conto com vocês aqui, tá bom? Tenha um maravilhoso dia, fica com Deus e muito obrigada por estar aqui hoje.